Bem, agora eu quero falar aqui com o médico Jorge Calil, o maior palmeirense que eu conheço. Foi votar ontem na eleição do Palmeiras. O Galhote, o Careca, o bom Careca, foi reeleito de goleada, hein? Uma goleada, hein? O senhor perdeu feio a eleição no Palmeiras ontem, doutor Jorge Calil. Boa tarde. Boa tarde, Milton. Prazer estar falando com você. Palmeirense nunca, corintiano de 7 costados. Olha, eu conheço o Sérgio Luiz Janiquian, que estudou com o senhor é da perna curta e tal, mas fazia uns golzinhos e saía gritando: eu sou o Servilho, eu sou o Servilho. Ele é mais que servilho, ele é muito competente, viu, Sérgio Janiquian, pessoa muito do bem. Sérgio Janiquian, que é torcedor do São Paulo e tem um filho chamado Terto Janiquian. Pois é, e você sabe que eu ainda tenho que pagar aqui um tributo, que ele é armênio, né, Silvio? Ô, Milton. Opa, me chamar de Silvio, agora eu vou derreter aqui. Porque o talento do Silvio Santos e o meu é uma questão de meio a meio, entendeu? 99,5 pra ele, meio pra mim. Não, Milton, não. Eu acho que você e o Silvio são ícones de toda a imprensa e da nossa mídia. Eu estive com ele lá no Teleton, ele é muito simpático, tá com 170 anos, mas num domínio de palco que é uma coisa... Deu um rolo lá com a Cláudia Leite, mas são coisas da vida. Mas, ô doutor, falando sério agora, o senhor que é um grande corintiano, um grande médico brasileiro, o senhor é o que hoje lá, conselheiro ou diretor? Eu sou conselheiro vitalício do Corinthians e sou diretor adjunto de futebol. Pois não. Mas eu quero falar com o senhor a respeito de medicina. O senhor ligou aqui emocionado e tal com o meu editorial. Repito o que o senhor falou, depois o senhor esteve em Cuba. Meu filho mais velho que saiu da Coreia do Norte ontem, ficou uma semana incomunicável, é claro, e a gente morrendo de medo. Mas ele ninguém segura, é o homem turbina, e está indo para Itália, para Roma, para encontrar com a mãe dele e com a noiva. E depois eles vão para Spessano Albanese, de onde veio a avó da minha mulher, o avô da minha mulher, e morreu lá um membro da família Magnone. Lá é Magnone, aqui é Magnoni. E, enfim, o moleque não para de viajar, a família também, e eu vou trabalhando aqui. Mas mês que vem eu vou dar uma viajada. Agora é o seguinte, meu filho, foi em Cuba 3 vezes. Eu tenho fotos terríveis. Não que ele tenha ido lá procurar, porque nós temos grotões e figuras horrorosas aí em cidades, em bairros, em favelas do Brasil. O Brasil não é numa Suíça, é claro. Mas as fotos que eu tenho de Cuba são umas coisas impressionantes. Ele não procurou, até porque o meu filho é esquerdista. Ele não quis saber, ele fotografou tudo lá. Agora, o senhor, entre aspas, morou lá como médico, falam tanto da medicina cubana, que é a melhor do mundo, mas que nunca ganhou um prêmio Nobel de medicina. Então eu queria que o senhor desse uma linha como médico, não é corintiano, não é nada. O senhor é médico, então conta sobre a medicina cubana, por favor. Milton, antes de falar da medicina cubana, eu farei aqui um breve comentário a respeito da medicina brasileira. A medicina brasileira é uma das melhores do mundo. Haja visto que você vê algumas pessoas saindo de seus países, especialmente na América do Sul e América Central, virem procurar a medicina e o tratamento no Brasil. Eu estive sim em Cuba, minha esposa também é médica, e Armênia, né? E nós fomos visitar alguns hospitais e alguns ambulatórios em Cuba. Eu fiquei extremamente decepcionado, não só com a qualidade da medicina, é muito mais uma medicina folclórica do que uma medicina de resultados. Aparelhos sucateados, não há medicações, não há equipamentos. Há um verdadeiro embargo à medicina cubana, que é de péssima qualidade, eu posso lhe assegurar, de péssima qualidade. Eu lhe pergunto, qual a grande personalidade do mundo, ou da própria América do Sul, ou da América Central, que ao invés de virem ao Brasil para se tratar, vão a Cuba? Ninguém, absolutamente ninguém. Eles tratam vitiligo, dizem que tratam vitiligo, é um completo folclore, absolutamente folclórico o tratamento deles. Portanto, um médico brasileiro, ele tem que fazer, em média, 2, 3 anos de cursinho para ingressar na universidade. Faz 6 anos de faculdade, na maioria das vezes, algumas de boa qualidade,
a maioria das faculdades de medicina do Brasil tem uma boa qualidade. Terminado o curso, é obrigado a fazer no mínimo 3 anos de residência médica, às vezes até 5, para poder ingressar no mercado de trabalho. As pessoas dizem e defendem a tese de que nenhum médico brasileiro quer ir aonde estavam os médicos cubanos. Ora as bolas. O médico cubano ou qualquer médico estrangeiro deve fazer no Brasil a revalidação do seu diploma. E sabe por que, Milton, não fazem a revalida? Porque certamente não serão aprovados. São médicos de qualidade pífia. Portanto, dê condições ao médico brasileiro, condições técnicas. Não há sequer ultrassom nessas regiões, não há tomógrafos, há ressonância. Que ressonância? Não haverá a mínima condição de exercer a medicina. E um salário muito aquém daquilo que se é oferecido ao médico de uma boa qualidade. Não há medicamentos, não há laboratórios. Portanto, se quiserem vir exercer, o Brasil é um país aberto, é um país democrático e que recebe o imigrante de braços abertos. Mas nada é mais valioso do que a vida do ser humano. Ô, doutor, os médicos cubanos... Pois não, Milton. Desculpa, mas fale especificamente lá de Cuba, inclusive Havana, que é a capital e tal. Como é que são os hospitais lá, por favor, os médicos de lá? Porque a gente recebe imagens na internet, mas quem é contra manda, sabe, o joelho da cobra. Mas que tá tudo realmente abandonado, não tem gás, não tem algodão, não tem esparadrapo, não tem nada. Olha, Milton, os hospitais são sucateados, extremamente sucateados. Eu repito, não há medicamentos, aparelhos da década de 1960, 1970, são absurdos. Você talvez tenha conhecido Cuba, os carros. Então a medicina está na mesma imagem dos carros. Eles só têm penicilina, antibióticos. Eles não têm antibióticos de segunda e terceira geração. É uma medicina muito mais folclórica. E tecer qualquer comentário ou qualquer análise sobre algo que não se conhece é muito fácil. Agora, esses médicos que estão aqui, e bem-vindos, eles são médicos mesmo ou só médicos? Ou só enfermeiros? Médicos. Milton, eu vou além. Qualquer enfermeiro ou enfermeira padrão no país tem mais condições e mais conhecimento técnico do que esses médicos que vêm para cá. Eles simplesmente não fazem o revalida porque eu estou convencido de que eles não serão aprovados. Seguramente não serão aprovados. Então, que mande enfermeiros padrões para o primeiro atendimento em regiões que os médicos não possam ir. Mas eu tenho plena convicção, em primeiro lugar, dê condições ao médico, condições técnicas, condições de medicamentos, de imagens para essas regiões que o médico irá. E um salário digno também. Ninguém aqui está pondo o salário em primeiro plano. Ao contrário. Muito ao contrário, dê condições técnicas para que nós possamos dar atendimento a essa população carente, mas não com médicos cubanos. Agora, não são profissionais habilitados. Agora em Cuba é certo, isso é certo, a medicina é gratuita para todo o povo. Mas uma medicina de quinta divisão, né? Trata bem unha encravada, uma gripe, não sei o que e tal. O senhor, como médico, sentiu que eles não têm nada de avançado como se propaga? Não, nada de avançado, Milton. Absolutamente nada. Quem tem uma doença cardíaca, apenas para ilustrar a nossa conversa, seguramente, dificilmente terá estentes ou profissionais habilitados para realizar um tratamento como se faz aqui no Brasil.
tratamento no Brasil é um tratamento que não fica devendo nada. A medicina brasileira não fica devendo nada, absolutamente nada. A medicina americana ou mundial, europeia, etc. Profissionais nossos brasileiros extremamente habilitados, extremamente competentes. Eu ouvi algumas vezes você dizer que você foi atendido em alguns hospitais aqui no nosso país. Por que você não foi para os Estados Unidos, você que tem todas as condições e até residência lá? Porque você sabe da qualidade dos nossos profissionais. A medicina cubana é folclórica, é tal qual a medicina e as condições de vida da Venezuela. Eu estive agora há pouco com o Corinthians na Venezuela, Milton, da pena da população. E o regime é muito semelhante. Ambos os países se assemelham muito em tudo, na vida, nas condições sanitárias, nas condições financeiras, de alimentação, etc. Folclore. Em relação ao Corinthians na Venezuela, o massagista do Corinthians gravou um áudio que eu coloquei no ar aqui, não sei se o Tesonildo tem aí. Ele falou que foi uma coisa constrangedora. Um hotel que teoricamente era de 5 estrelas, vocês ficaram lá, mas não tinha um pãozinho de manhã, no almoço umas comidinhas e tal, e os garçons ficavam com o olho gordo na comida e pedindo educadamente para que não comesse tudo, para sobrar alguma coisa para eles levarem para casa. O senhor viu isso também? Sim, eu estava lá, não era só isso, Milton. O que eles mais nos pediam eram remédios. Eles pediam remédios para dor de cabeça, para dor de estômago, porque eles não tinham absolutamente nada. E se nós soubéssemos, nós iríamos mais preparados do ponto de vista de fartura de medicamentos para distribuir. Eles choravam. Os nossos atletas que estavam lá tomaram a iniciativa de fazer ali uma vaquinha para distribuir aos funcionários. Para você ter uma ideia, foram contratados periodicamente funcionários para trabalhar de segunda-feira, quando o Corinthians chegou. Eles chegavam às 6 horas da manhã e saíam à meia-noite. Para esta jornada semanal, de segunda a sexta, das 6 da manhã até meia-noite, cada um recebeu $1. $1. Partiu do nosso elenco, dos jogadores e da diretoria fazermos uma vaquinha. Cada um recebeu aproximadamente, cada funcionário, $100. Milton, eles ajoelhavam, choravam, agradecendo a nós por este presente que eles receberam. E a grande maioria deles nos afirmou que usariam esse dinheiro para sair do país. Milton, eles choravam pedindo remédios, antibióticos, analgésicos, etc. Enquanto isso, o Maduro cada vez mais rotundo, cada vez mais gordo no aviãozão dele de $100 milhões, o povo passando fome, o poder judiciário na mão do homem e ninguém arranca aquele Maduro de lá. É porcaria, hein, doutor? É comunista de beira de piscina, né, Milton, como eu costumo dizer, né? Agora aqui, ó, o Ricardo Eugênio Boechat, nosso grande companheiro aqui da TV, da Band e da Band News FM, ele esteve em Cuba com a sua Doce Verusca, a esposa dele, e turista fica, ou ele é convidado para um evento e tal, ele ficou num hotel lá, 4, 5 estrelas, em Varadeiro e tal. Aí, e como todo mundo, acordou com a esposa e tal, tomou banho, ele, ela e tal, etc, botaram roupa e saíram. Quando as arrumadeiras estavam chegando, e elas já começaram a falar com o Boechat, dizendo, pelo amor de Deus, porque usaram lá o shampoozinho, todo hotel tem um shampoozinho, né? E tem também um sabonetinho, aquele negócio todo. Pelo amor de Deus, vocês já usaram, mas tá pela metade, não podemos levar 2 sabonetinhos, 2 shampoozinhos aí, por favor? Não pode, não tem problema, e deu. Foi a mesma coisa que o senhor está dizendo. Lá em Cuba, implora-se para o turista, o resto do que ficou lá no banheiro. Verdade, Milton. Eles ficavam na porta do hotel, eu estive em Havana, Varadeiro e Caio Largo. Eles ficavam nos pedindo pasta de dente, sabonete, papel higiênico. Eles não têm dinheiro e não têm papel higiênico. Eles nos pediam para que levássemos
Até às vezes pediam para que escondêssemos. E vou além, muito além. A prostituição nos hotéis era assombrosa. Prostitutas se oferecendo por 3, 4 dólares. Então, este é o país que pregou que a medicina é medicina de primeiro mundo, cujos profissionais são profissionais diferenciados e competentes? Não. Serão recebidos de braços abertos. Nosso país e o nosso povo é um povo muito do bem. Serão bem-vindos, desde que façam o revalida. Revalidem, submetam-se ao crivo do Conselho Federal de Medicina para exercer a profissão, me perdoe, mais nobre do mundo. E a profissão mais velha do mundo, que é a prostituição, que o senhor falou aí en passant, o Fulgêncio Batista, que saiu na marra e tinha que sair mesmo, morreu no México, ele era muito incompetente, esse ditador, como todos os ditadores têm que sair. Mas é o seguinte, a grande acusação contra ele é que ele transformou Cuba num grande prostíbulo americano. E realmente isso o senhor falou aí, meu filho falou, e todo mundo sabe. O que há mais nessa região de turistas e de varadeiro são prostitutas cubanas. Quer dizer, a prostituição continua. Oi, Milton. É o turismo sexual, né, Milton? Do Fulgêncio e do Fidel. Mas a família Fidel vive bem, né? Olha, deve viver, né, Milton? Como deve viver também a família do Maduro. E isso nós provamos com a nossa presença lá. E a prostituição, o mesmo fato ocorreu na Venezuela. Prostitutas por 3, 4 dólares. Porque o salário mínimo na Venezuela é 3 dólares. 3 dólares, eles não têm dinheiro para comer, todos nos pedindo tudo isso, tal qual Cuba. Remédio, papel higiênico, sabonete, shampoo, escova e pasta de dente e o turismo sexual. Então, e eu fui a Caracas uma vez na vida, cobri Macabida em 87. E aí ficamos no Caraca Hilton, belíssimo hotel, tava uma beleza. Eu vejo essas imagens, fico triste porque eu só fui lá uma vez e achei uma beleza, sabe? O povo venezuelano que adora voleibol. Eles falavam muito do da Silva, que é o William da Silva. Eles falavam mais do da Silva do que de futebol, entendeu? O vôlei é uma paixão deles. E fui também lá onde se fala papiamento, numa praia maravilhosa deles lá. E depois a coisa ficou feia, né? Tá horrorosa lá. E eu lembro que no Caraca Hilton, o que mais tinha era comida, que hoje não tem mais pra ninguém lá, menos pro presidente, entendeu? E atendia a gente uma negra lindíssima, alta, cubana, chamada Brígida. Eu tenho fotos com ela. Fui com a minha esposa e 270 macabeus aqui da nossa hebraica. Nós fomos cobrir Macabida lá, eles participando, jogando, e eu cobrindo, eu com outros jornalistas, como o grande Fran Augusto e Samuel Ferro, aqui da Rádio Bandeirantes, etc. Era uma beleza. Acabaram com o país, hein? Milton, eu recordei um fato agora, que quando nós saímos do hotel em Havana para ir ao aeroporto, quem nos levou no táxi era um professor universitário de história. E ele no caminho foi nos relatando exatamente o que você falou no seu editorial. Era um historiador, um professor universitário de história, que nos disse que ele largou a universidade para ser motorista de táxi. Sabe por quê? Porque ele ganhava gorjeta dos turistas. O táxi, o trajeto deu 2 dólares. Nós demos 5, 8 dólares a ele. Ele só faltou nos beijar. Carregou meu filho no colo, nos agradeceu. Ele disse que faria orações para a nossa família. Eternamente agradecido porque ganhou 8 dólares. Professor universitário de história. Transformou-se em um motorista de táxi. Em Cuba, em Havana. Olha, doutor, eu me formei em jornalismo e antes eu tentei ser dentista, tentei entrar no Banco do Brasil e tentei entrar também na Petrobras. Tomei 7 bombas, como a gente fala em Moçambique, pau 7 vezes, entendeu? Deus não deixou passar. E aí tinha um outro caminho para mim, muito melhor, eu agradeço muito. Mas convivi em Curitiba e Belo Horizonte com muito colega, inclusive meu irmão, né, que passou em medicina. Como é que chama aquela faculdade, né, federal do Rio de Janeiro, Rio Vermelho, Mar Vermelho, como é que chama?
é uma das mais Rio Vermelho, salvo engano é Rio Vermelho. Então, ele passou lá, passou em 8º lugar, quer dizer, um heroísmo, e a minha tia bancando tudo lá, fez um ano, no segundo ano abandonou para ser... Ah, meu Deus do céu, minha tia quase morreu de tristeza. Para ser sitiante lá em Monte Belo, sul de Minas Gerais. Largou mão da medicina. Mas o que eu quero dizer ao senhor, até porque o Tostão jogou futebol a vida inteira, esse cara é tão inteligente que conseguiu passar na Universidade Federal de Belo Horizonte em medicina. É claro que entrar em engenharia é muito difícil, para entrar também em odontologia é muito difícil, qualquer grande curso é difícil entrar. Mas o vestibular mais disputado é o de medicina. Eu convivi com o pessoal que fazia medicina. E na época da ditadura, criaram a figura do excedente. Então eram 300 vagas, passavam 300 e ficavam mais 200, 300 como excedentes, que nunca eram chamados. Porque ninguém larga do curso de medicina, só o meu irmão que foi trouxa. Então, é difícil demais ser médico. É verdade, no entanto, que em Cuba distribui-se diploma de medicina, como a nossa Madureza fazia aqui, que distribuía para todo mundo a Madureza? Milton, não estou credenciado a responder essa pergunta em relação ao diploma ao médico cubano. Mas você disse uma grande verdade. Nós temos que fazer um vestibular muito difícil, muito concorrido. Eu tenho uma filha estudando medicina, ela fez 1 ano de cursinho e 2 anos de vestibular. Hoje está fazendo medicina na Faculdade de Medicina do Einstein. Mas quando ela se formar, já há uma outra preocupação, que é a residência. Talvez você tenha conhecimento que hoje há cursinhos para se prestar o exame para poder entrar numa residência médica. Quer dizer que é o cursinho do cursinho? É o cursinho do cursinho. Fazemos 6 anos de cursinho, melhor dizendo, fez 6 anos de faculdade, antes fizemos 2 anos de cursinho, e depois é um funil para que você possa entrar numa residência médica. Inúmeros cursinhos hoje para que médicos recém-formados possam ingressar numa residência médica. Então é um outro vestibular. E o Hugo Chávez foi curar o câncer dele em Havana. Morreu. O Lula e a Dilma, infelizmente, tiveram câncer e felizmente sararam no Sírio-Libanês, né? Por que o glutão lá de Caracas não veio para cá também, ao invés de fazer médico, Fidel Castro, e morreu? Perfeito, perfeito. Então eu repito, os grandes personalidades da América do Sul e da América Central, o país que é eleito para realizar o tratamento é o Brasil. Nenhum deles vai a Cuba, nenhum deles vai à Venezuela, nenhum deles vai ao Paraguai ou à Argentina. Com o respeito que todos esses países, esses profissionais merecem, mas o maior centro das Américas, com exceção aos Estados Unidos, é o Brasil, no tratamento médico de excelência e de competência. Um médico brasileiro é muito sério, muito competente, evidentemente com suas exceções, que não são regras, são exceções, mas na regra, a medicina brasileira é muito efetiva. Eu aproveito para saudar Sérgio do Carmo Jorge, Dr. Maurício Scanavaca, lá do Sírio, e o Dr. Elvio do Einstein de Alphaville. Um grande abraço, são grandes médicos que eu conheço muito bem. Assina embaixo. O senhor conhece os três, não? Sim, sim. Aliás, o cardiologistas dois, né? O Dr. Sérgio do Carmo Jorge e o Dr. Maurício Santista, Maurício Scanavaca. Muito competentes, muito sérios. Pois é, como é que você pode comparar um profissional deste naipe, dessa qualidade, com um médico cubano? Ora, as bolas, tenha santa paciência. A gente não pode culpar os médicos, né? Eles são vítimas também de um governo realmente catastrófico em tudo. Claro, claro. Jamais culpar os profissionais. Nós temos que atacar o problema. E eles são usados como cobaia, né? Porque a ilha não tem dinheiro,
Então manda aqui, ó, 70% vai pro governo dos Castro lá. Agora tem outro presidente lá que não manda nada. Mas a verdade é que é isso. Eles usam esses médicos mais ou menos aí e tem pra tudo quanto é lado, viu? Então isso o Cuba levanta dinheiro através disso aí. Mas enfim, tem vestibular lá, doutor? Acho que não, Milton. Que eu conheça, não tem vestibular no Brasil, mas não tem não. Seguramente não tem vestibular lá. Olha aqui, o Lourival Luz, que é um grande empresário do setor de frigoríficos no Brasil, ele é de Minas Gerais, de Poço Fundo. A cidade que mais teve juiz ladrão no futebol. Muzambinho ia lá perder de 15-0, 15 gols irregulares. Eu tenho tape. Viu, Lourival Luiz? Ele tá dizendo aqui, rapaz, que chegou. Lamentável na Argentina. É que ele tá falando aqui da Argentina. Aliás, doutor, para terminar, eu não perguntei pro Arnaldo César Coelho agora mesmo, pergunto pro senhor. A ideia boa do Lourival Luz de Poço Fundo, cidade satélite de Muzambinho. E que o clássico Poço Fundo versus Muzambinho é muito mais organizado do que final de Libertadores da América na Argentina. Que várzea ontem, hein? É lamentável, né? O futebol não pode ser encarado como uma guerra. Como diz Milton Neves, o futebol é a coisa mais importante das menos importantes da vida. Então deveria ser evento lúdico, um evento de festas, de alegrias e não de guerra. Opinião aqui do Denis Gavassi também. Querido Denis Gavassi, nosso companheiro aqui do Band Esportes. Doutor, pela aula médica aí também, e por seus conhecimentos, é um médico brasileiro que visitou os tais hospitais cubanos, né? A gente é leigo. Eu nunca fui a Cuba, eu tenho fotos impressionantes dos meus filhos. Meu filho que saiu da Coreia do Norte ontem, 7 dias calado, e eu falava, porque eu vivo metendo o pau no nhonho, né? Numa dessa, com a internet, sabe como é que é? Tá o nome meu lá no passaporte, resolve pegar o moleque e tal. Fiquei com medo, eu sei que era chance de 1 em 1 trilhão, mas quem tem medo, né? Mas ele ficou uma semana incomunicável lá, como os outros companheiros de viagem, porque queria ir na tal Coreia do Norte. Eu também. Mas eu acho que não dariam visto pra mim, não. Um grande abraço pro senhor, obrigado pela aula. E é nóis, vai Corinthians, ainda tô com esperança do Corinthians cair. Milton, continue torcendo contra, por favor, porque você é o maior pé frio que eu conheço. Então torça contra, que nós vamos ganhar. E você, Deus lhe deu a você, a mim, as nossas famílias, muito mais do que nós pedimos e muito mais do que nós merecemos. E ainda bem que você foi para a mídia esportiva, porque você é um dos maiores desse país. Deus te pague, doutor. O senhor é muito gentil, viu? Agora tem mais 2 perguntas finais aqui, porque o grande corintiano Guilherme Herédia Cimati, o Tesonildo, quer falar com o senhor 2 perguntinhas rápidas. Vamos lá. Tudo bem, doutor? Pera aí, microfone tava desligado, meu filho. Microfone é igual picolé, você tem que meter a boca. Microfone desligado não sai nada, meu filho. É cada uma, hein, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Doutor, eu sou tão corintiano quanto o Janiquim é São Paulino. Não. Ele não é São Paulino, ele é corintiano, Serginho. Doutor, despedida do Danilo, do Emerson Sheik, hoje na Arena Corinthians. Danilo fica na diretoria no ano que vem? É uma opção dele, foi oferecida a ela esta opção. Quem irá resolver se ficará ou não é o próprio Danilo. Doutor, Corinthians negou em nota oficial qualquer contato com o Fábio Carille, é natural que seja assim, já que o Jair Ventura é técnico do Corinthians. Mas o senhor considera impossível, uma vez que o Jair Ventura não ficar no ano que vem, ainda tem essa possibilidade, enfim. É impossível trazer um técnico de um mercado que paga tão bem como a Arábia Saudita? Você leu a nota oficial, não leu? Li. Então a resposta é a nota oficial. Mas se eu considero que... Não só sobre o Carille, mas... Onde há fumaça, há fogo, isso é novo. Milton, o Corinthians respondeu através da nota oficial. O que está lá eu não posso mudar. Ô, doutor, mas... Então ele não vem. Leia a nota oficial. Eu tava em Manaus, eu tava fora do mundo lá, tava no evento da Mundial. O Palmeiras não tem Mundial, mas o Giovani tem Mundial. Lá na nota oficial tá o quê? Resuma pra gente, pra quem não leu. Pergunta aí pra quem tá perguntando que leu, né? Tá dizendo que não tem qualquer negociação com o Fábio Carille e que o Jair Ventura segue... Isso. Não, a nota oficial não fala isso. O Corinthians continua com o Jair. Vamos ganhar o jogo hoje, se Deus quiser. Vamos terminar honradamente o Campeonato Brasileiro. E como disse o presidente Andrés, vamos analisar o futuro.
tem nada definido. Absolutamente nada. Mas a Eu vou dar da... palpite. Vai ser o Carille. Não, a sequência da pergunta Tá não era nem... respondido, gente. Tá respondido. Muda a pergunta. Então é isso, Milton. Então tá. Doutor Carille, um grande abraço. Logo. Doutor Carille? Ai, meu Deus. É que esse Corinthians, que eu amo tanto o Corinthians que eu troco as bolas de vez em quando, viu? Por Mas isso que o Sérgio Luiz Janiquian, Silvio, né? Sérgio Luiz Janiquian, doutor Calil, ele tem um filho chamado, sabe o quê? Emerson Leão Janiquian. Não, ele tem 2 filhas apenas. Não, mas é um filho torto que nasceu lá em Campinas e tal. O negócio é o seguinte, doutor. Eu conheço, isso aí é igual, esse comunicado de vocês sobre o Carille é igualzinho o comunicado dos hospitais, que o senhor tão bem conhece quando o paciente é uma figura importante. Fala e não fala nada. Resumo da ópera, o paciente está numa situação crítica, pode morrer, fizeram assim com a Ayrton Senna lá na Itália, mas ficam encebando. E em relação ao Carille, vocês vão trazer o Carille sim, só que vocês não podem falar. Tá bom? Vamos apostar um jantar lá no nosso Barbacoa. Tá bom? Tá difícil de você pagar, mas você viu porque que eu te chamei de Silvio, né? Que às vezes você troca as coisas, tá trocando. 2 velhos, pô, 2 velhos. Mas o talento nosso tá no meio a meio. 99,5 pra ele e meio pra mim, mas já tá bom. Um abraço, tá Calil. Obrigado, Milton. Vai, Corinthians! E quando o senhor ficar doente, vai lá no Hospital de Cuba. Desde que você vá também, vamos juntos. Eu queria conhecer lá, viu? É emocionante. Eu queria até comprar uma casa lá, é sério mesmo. Sério mesmo, sabe? Porque eu vi as fotos, aquelas casas caídas. Eu queria comprar uma casa. Não tem, mas você já tem casa no mundo inteiro. Não, eu tenho num monte de lugar mesmo, mas eu queria em Cuba. Mas aí me falaram que não tem jeito de comprar. Não é nada vendável lá, não tem cartório, não tem nada. O novo presidente lá deu uma melhorada, mas ainda para comprar uma casa lá e reformar. Na Venezuela. Viu? Nossa senhora, na Venezuela tá muito apertado. Agora em Cuba você compra, se você conseguir comprar e reformar, para arrumar a documentação é mais fácil comprar a Casa Branca lá do Trump. Um abraço. A gente compra uns carros lá também. Tem uns carrinhos bons lá. Ford, como é que é? Não. 32, 51, o melhor carro do mundo pra mim é Cayenne, Porsche Cayenne. Entendeu? Se chegar lá em Cuba um carro desse, não, depenam em 30 segundos. Um abraço pro senhor, doutor. Obrigado, um beijo a todos e vai Corinthians. Vamos, nação corintiana. É nóis, vai Corinthians. Não sei se o Corinthians na minha vida eu tava afunhanhado.